Imagina só, Kang é uma jovem mulher que está enfrentando o câncer. Está apenas esperando os seus últimos momentos, mas ao ser abandonada pelo marido no hospital, ela resolve fugir e ir até sua casa. Mas ao chegar lá, ela encontra seu marido com a sua melhor amiga, na trairagem. E no meio da confusão, ele acaba tirando a vida dela. Mas de repente, Kang volta no tempo, 10 anos no passado. Agora com uma nova chance, ela fica confiante para dar o troco nos dois e mudar tudo. E aí pessoal, tudo bem? Hoje é a estreia de Manhwa no canal. Talvez muitos de vocês já devem ter visto um recap dessa obra, mas sei que muitos também não conhecem, então espero que gostem. Essa é a terceira série no canal. Também fiz um novo quadro que é o Diário do João. Eu não encontrei outro nome melhor, mas é onde eu conto a história em primeira pessoa, pela perspectiva apenas do protagonista. Sugiro que vocês deem uma olhada depois, beleza? Bom, então sem delongas, vamos pro recap. No silêncio solitário de um quarto de hospital, Kang segura o telefone com as mãos trêmulas. Apreensiva, ela tenta vez após vezes ligar para o marido. Porém, a mensagem automática também se repetia, dizendo que o celular estava impossibilitado de receber ligações. Desesperada, Kang sente a angústia crescer a cada nova tentativa. Ela fala que o marido era muito cruel, até mesmo nos momentos finais de sua vida. Ela fala isso enquanto olha as dezenas de mensagens que havia mandado para ele. O cara simplesmente sumiu e a abandonou ali, e nem sequer estava pagando mais o hospital. Ela não entende o porquê dele não estar com ela em um momento tão triste de sua vida. Enquanto isso, médicas conversavam sobre Kang, dizendo que ela tinha apenas alguns meses de vida, e era uma tristeza já que ela é muito nova, e destacam que não viu o marido dela desde quando ela foi hospitalizada. Uma delas então vai até o quarto de Kang para dar os medicamentos do dia, porém ao chegar no quarto, ela havia fugido. O dia estava em uma primavera, e Kang, que fugiu do hospital, fica um pouco parada para aproveitar e sentir o olhar do dia. Ela então faz parada para um táxi e parte em direção à sua casa. O taxista misteriosamente parece saber sobre ela e questiona se ela não tinha visto o marido dela desde quando foi internada. Ela confirma e o taxista fala que ela iria melhorar logo, mas ela apenas fica meio angustiada sem responder. E nesse momento de conversa com Motora, ela parece se recordar de seu pai, de quem ela tanto gostava. Vendo ela triste, Motora fala para ela se alegrar, pois havia um ditado que dizia que hoje é o dia que ontem você disse que queria. Kang fala que não se importava caso falecesse neste dia, já que não teria como desejar o amanhã, pois nada para ela ia acontecer de bom. No fim da corrida, o taxista dá um dinheiro e um bombom, e falando para ela não se preocupar, pois tudo ia ficar bem, e para ela não se render à morte. Ele diz que estava falando tudo isso, pois esse será o último dia de serviço dele, deixando assim Kang completamente surpresa, vendo o taxista falar várias boas coisas para ela, e a dando um presente ainda. Ela, com um finalmente sorriso no rosto, fala que ia viver bem, e ao ver o taxista indo embora, agradece de longe por ele ter dado uma boa lembrança para ela no fim de sua vida triste. Depois disso, ela finalmente chega em sua casa, bastante apreensiva, pois já fazia meses. Ela então abre a porta, mas é pega de surpresa, pois ela vê um salto alto, que ela se recorda que eram os mesmos que ela tinha dado de presente para uma amiga, chamada Sumi. Kang fica nervosa, se perguntando por que deles estarem ali. Disso ela começa a escutar uma conversa vinda do quarto. Ela começa a andar para ver, e ao abrir a porta, ela vê seu marido e amiga juntos na cama, na maior safadeza. Ela fica paralisada vendo e escutando tudo, enquanto eles estavam conversando sem nem perceber ela. E o marido e a amiga estavam fazendo planos para o futuro deles. Para piorar, o marido ainda fala sobre Kang, falando que o pai dela também já havia falecido de câncer, então era hereditário, e que se fingia tanto para ela, que começou a se sentir mal por ela. Mas comprou um seguro antes de mandar ela para o hospital, e era só eles esperarem um pouquinho mais para ela perder a vida. E aí podiam aproveitar tudo. Kang escutando tudo, pessoal. Ela fica completamente incrédula e desolada. Ela então decide aparecer, deixando o marido e a amiga desesperados, sendo pegos de surpresa. O cara ainda tenta disfarçar, falando que não era nada disso que ela estava pensando. A cara de pau. Kang começa a chorar soluçando sem parar, perguntando se ele achava que ela ia falecer assim. Ela fica tão chocada e desesperada e começa a gritar dizendo que só recebeu uma pensão alimentícia e ajuda da empresa, a que ele simplesmente havia abandonado.
e ainda fala que a família deles iam saber de tudo, e a internet também. Aquele twitterzinho de esposa de base. Kang acaba surtando de vez, falando pra si mesmo que nunca mais ia ser capaz de andar com cabeça erguida na vida. Miguel ainda tenta acalmá-la, falando pra ela ficar calma, pois elas eram amigas, mas Kang rejeita a aproximação, questionando Sumin sobre que tipo de amiga dormia com o marido de uma amiga que estava à beira da morte. Sumin então começa a se desesperar, preocupada em perder o seguro de vida. Sim, ela estava preocupada com o dinheiro. Kang pergunta à traidora como ela pode se preocupar com o seguro. Nesta situação, Sumin tem a ousadia de responder que os vivos precisam seguir vivendo, e que cedo ou mais tarde, todos morreriam de qualquer forma. Isso enfurece Kang, que mesmo fraca, parte para cima de Sumin, dizendo que ia acabar com ela ali mesmo. O marido de Kang corre para ajudar a amante, e covardemente agride sua própria esposa. Kang fica assustado, sem acreditar no que está acontecendo. O marido ainda pergunta, ironizando, se ela queria agredir sem ser agredida. Ele diz que nada mudaria na vida miserável dela. Perplexa, Kang fala que fez tudo por ele e que ele tomou tudo dela. E diz que se tivesse ido para o hospital antes, teria sobrevivido e o chama de assassino. Mas agora ela promete que levará tudo com ela, não deixando nada para eles dois. Desgramado então parte para cima dela novamente e o dá um golpe final, fazendo-a cair no chão sangrando, paralisada, sem conseguir se mover. Ele se assusta ao ver que a atingiu com força, mas ainda tem a coragem de dizer que ela não ia durar muito mesmo. Enquanto isso, Kang vê os dois a esnobando, mesmo diante de seu fim, e assim ela dá seu último suspiro aos 37 anos de idade, pensando em como era azarada. Mas de repente, ela escuta seu pai a chamando. Ela o olha sorridente, e ele diz que vai lhe dar um presente, mas que ela precisa prometer que viverá feliz, e assim ela confirma prometendo. Ela então acorda no seu local de trabalho, se perguntando se tudo não passou de um sonho. Ela vê uma mulher e fica surpresa, pois essa mulher havia saído do trabalho há 10 anos. Nervosa, Kang olha para um espelho e se pergunta por que está viva. E além disso, com o rosto jovem novamente. Ela se lembrava de tudo claramente e tem certeza que havia morrido. O celular começa a tocar e ela nota que é o modelo antigo que ela usava anos atrás. Ao abrir o celular, ela vê uma foto dela com um safado. Mas isso não é o mais importante. Ela vê a data 10 de abril de 2009. Percebendo que voltou 10 anos no passado, ela ainda estava em êxtase, se perguntando se isso realmente é real ou se são apenas visões de quando alguém está morrendo. Nesse momento, enquanto está imersa em seus pensamentos, um homem a chama, e é ninguém menos que Park Min, o marido que a traiu junto com sua amiga e a assassinou. Ela, completamente em choque, se pergunta o porquê dele estar ali. Ele então fala que estava procurando por ela e a questiona sobre o que está fazendo. E aproveitando, galera, se estão curtindo o vídeo, não esqueça de deixar um like para dar aquela ajudada e se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos. Bom, era só isso mesmo, pessoal. Obrigado pela atenção. Continuando, ele com seu rostinho que olhando assim nem parece, mas ele pergunta se ela está bem e a questiona se não estava na hora dela tomar o remédio dela. Kang então nota a diferença, nem parecia o cara que a esnobou cruelmente. Ela, irritada, responde para ele sair da frente, e assim ela sai irritada. Ele, sem entender, segura ela e a questiona sobre essa mudança dela repentina. Ela empurra ele e grita para ele não falar com ela. Porém, nesse momento surge alguém questionando o que estava acontecendo. E adivinhem, sim, Jeong Sumin, a amiga traíra, que eu chamei de Sumin pois era assim que a Kang a chamou no primeiro capítulo. Sumin então chega com essa cara de inocente, quase inacreditável. Kang fica abismado ao ver os dois juntos e baixinho o chama de louco. Sumin escuta e, surpresa, pergunta o que Kang disse. Porém, Kang pensa em como queria acabar com eles e acaba começando a chorar. Nesse momento, a Yang, que é gerente, aparece e, vendo Kang chorando, pergunta o que aconteceu com ela. Porém, Kang não consegue responder nada e a gerente fala que o chefe queria vê-la. Kang começa a se dirigir até ao chefe, mas antes ela para por algum momento, refletindo que esses podem ser os seus últimos 10 anos de sua vida. Ela também tenta se lembrar do chefe, mas as lembranças eram vagas. Aos poucos ela se recorda que ele era alguém bem direto ao ponto. Então Kang finalmente chega até o presidente da empresa. E o Ji-wook, eu não sei como pronunciar, mas vou chamar de Ji-wook mesmo. Ele, com uma postura séria, diz que é importante separar o público do privado,
ela pede desculpas e ele entrega um documento para que ela continue essa parte do trabalho, mas manda ela não trabalhar mais naquele dia, e sim ir para casa. Surpresa nota que além do documento ele também lhe deu um lenço. Ji-wook ainda comenta que o controle emocional é importante e que ela não deve incomodar os colegas de trabalho com questões pessoais. E tímida ela agradece e sai, mas ao sair ela fica tonta e ao quase cair, Ji-wook a segura e pergunta se ela está bem. Nervosa ela responde que sim e sai desesperada, ainda sem acreditar no que aconteceu e se perguntando por que voltou à mesma vida de antes. Além disso, ela fica intrigada sobre o presidente, do porquê não se recorda tão bem dele. No lado de fora, ela se lembra de sua promessa com o pai e fica bastante pensativa. O celular começa a tocar e ao ver, Kang pensa em como a pessoa era asquerosa. Então, julgando por essa fala, provavelmente era Sumi ligando. Bom, no expresso, ela se questiona o porquê ter voltado, especificamente 10 anos atrás, pois esse era o ano que ela se casou com o desalmado do Park Mi. Nisso ela sente algo no seu bolso e ao olhar, para surpresa dela, era justamente o dinheiro e o bombom que aquele senhorzinho taxista deu. Ela fica emocionada pois percebe que aquele taxista na verdade era seu pai e percebe que não está em uma alucinação e começa a chorar. Eu agradece e promete que dessa vez viverá bem. Enquanto isso, Park Min não entende por que Kang não respondeu a nenhuma de suas mensagens. Sumi então pergunta o que aconteceu com Kang, mas ele diz que não sabe. E cinicamente Sumi sugere para eles irem ao restaurante que gostavam e ele propõe que voltem para casa juntos. Mas o presidente vendo, eu acho que ele percebeu a sacanagem, fala pro Park Mi que ainda estava faltando horas de trabalho para ele, então ele tinha que focar no trabalho, deixando assim os dois sem jeito. Depois disso, Sumi olha o celular e nota que Kang a ignorou em todas as suas mensagens, com essa cara já mostrando que não era flor que se cheire, com cara de más intenções. Enquanto isso, Kang chega tensa em casa, ainda mais porque a senha para abrir a porta é o aniversário de Park Min. Ao entrar, ela pensa que sua vida agora recomeçou. Dando uma olhada ao redor, ela vê fotos desagradáveis, fotos dela com Park Min e uma foto com Sumi, de melhores amigos. E tinha um patinho fofo que Sumi havia dado como símbolo da amizade delas. E Kang só agora percebe o quão estranho era que todos os seus crushes, não sei pronunciar, acabavam se confessando para Sumi. Isso mostra que Sumi já agia de má fé desde sempre com ela. Mas continuando, Kang pensa que o importante para ela agora é dinheiro, revelando que seus pais deixaram um total de 2 milhões de ienes, que convertendo isso para o Brasil é cerca de uns 75 mil reais e pouco. Ela nota que deveria ter memorizado o número da loteria, mas como é que ela ia saber que ia voltar no tempo, né? Ela se recorda que com esse dinheiro pagaram as contas e guardaram o restante. E Park Min naquela época era obcecado por ações e acabou ganhando muito dinheiro com isso. Como ele manjava dessas coisas, ele poderia ser útil nesse recomeço da vida dela, especialmente porque ele havia gasto as indenizações e empréstimos dela. Kang então recebe uma mensagem dele, convidando ela para um jantar depois do trabalho. Mas ela pensando o esnoba, pois as coisas não seriam como antes. Agora as vontades delas são o que importam. Ela então responde que não quer ir ao lugar que ele quer, nem comer frango frito, e sim ir para um bar em frente à casa dele. Ao receber a mensagem, ele estranha a resposta seca e curta dela, achando muito estranho, pois ela nunca havia agido assim antes. Novamente, o chefe chama sua atenção. Park Min nervoso diz que já tinha terminado o trabalho e assim leva o trabalho para o chefe. Mas o chefe chama sua atenção novamente, pois deviam ter 10 amostras e só havia 9 ali. Park Min fica todo nervosinho e pede desculpas pelo erro e promete resolver. Ele volta para sua mesa irritado com o chefe, se queixando que tinha a mesma idade que ele, mas mesmo assim o chefe ocupava um cargo superior a ele. Nesse momento, Sumi mostra uma cartinha de conforto e consolação para ele, sem maldade. Ele fica animadão pensando em como ela era fofa. Ele responde que Kang quer que eles saiam para um bar. Sumi confirma, já que ela também vai junto, pois são colados um no outro, grudentos. Ele pensa que precisa descer e limpar o carro, só porque Sumi vai com ele, e porque era ela. Ainda culpa Kang pelo erro no trabalho, e conclui que ela não tinha um pingo de consideração por ele. E em momentos como esse, ela era muito patética. Enquanto isso, Kang se assusta com suas roupas que usava naquela época, achando todas horríveis. Em frente ao espelho, ela reflete que nunca usou maquiagem, apesar de seu rosto bonito. Como será o último encontro deles, decide se preparar no estilo. Celular toca e ao ver, ela se recorda de um momento similar, onde o celular recebeu uma mensagem e caiu, mas acabou queimando sua mão com a chapinha.
mas desta vez nada aconteceu. Então parecia para ela que podia realmente mudar o destino. Ao ver a mensagem, Park Min avisa que terminou o trabalho e queria levá-la a um lugar. Isso ativa lembranças indesejadas em Kang, da vida passada, que lembra que foi assim que recebeu uma surpresa de Sumin e dele. E foi naquele momento que ela percebeu que eles eram muito chegados, até demais. Mas agora pensa que tem a chance de fazer a melhor vingança da história e acabar com a vida deles. Ela não está pra brincadeira não, galera. E ainda lança um sorrisinho de quem vai aprontar muito ainda. Se preparem que vai mesmo. Mas à medida que vai passando, ela vai devolvendo tudo que a Sumin fez com ela aos poucos. E ela conclui ainda que é Sumin que deve casar com um desalmado do Park Min. Então nisso ela se dirige para o bar, e logo depois Park Min e Sumin também chegam. Eles dizem a Kang que vieram juntos porque Sumin estava preocupada com ela. Mantendo a postura, Kang pensa em como Sumin é cínica, fingindo preocupação assim, mas diz que está tudo bem e pede pés de galinha e sopa de peixe. Eles concordam e Kang nota os brincos de Sumin, que também havia ganhado dela, para combinarem. Park Min comenta que não sabia que elas eram tão próximas, pois eram muito diferentes. Sumin responde que Kang nunca teve muitos amigos, desde pequena, então sempre esteve com ela. E na época, elas tinham a mesma altura, mas agora Kang era muito mais alta. E brinca falando que começou a sentir inveja da altura dela. E do nada Sumin se levanta e pede para Park Min para comparar o tamanho das mãos, na cara dura. E o cara animadão ainda entra na onda. E Kang responde que se ela queria tanto ser grande que nem ela, então por que ela não comia o mesmo que ela antes? Para crescerem juntas, e questiona o que ela estava fazendo enquanto ela, Kang, crescia. Sumin fica toda sem jeito e muda de assunto, dizendo que estão ali para se divertir. Kang, vendo a frescuragem, apenas observa a situação. Os pés de galinha chegam e Sumin mostra que não gosta, perguntando a Kang se realmente são tão bons. Kang responde ironicamente que na última vez que elas saíram juntas, Sumin havia pedido pés de galinha, deixando Sumin sem jeito em sua própria mentira. Uma funcionária chega com a sopa, mas um cara acaba esbarrando nela, derrubando a sopa em Kang, a machucando. Sumin se aproxima para ver se Kang está bem, mas Kang a rejeita, mandando ela não tocar nela. Sumin pergunta se está doendo tanto assim e Kang diz que não e sai falando que vai no banheiro. Ela nota que queimou o pulso novamente, na mesma parte do corpo que havia queimado com ferro de passar roupa na outra vida. Ela fica tensa pensando que talvez irá casar com o psicopata do Park Min de novo. Ela começa a ficar entristecida, mas logo retorna a si, dizendo que isso nunca vai acontecer. Kang volta e vê Park Min caindo na lábia engraçadinha de Sumin, que já estava totalmente bêbada. Park Min diz que não havia outra mulher que combinasse tanto com ele quanto Kang, e Sumin confirma, dizendo que ele tem bom gosto, mas pergunta por que ele gosta tanto assim dela. E ele responde que era porque Kang era muito linda, inteligente e faz bem o trabalho. E ainda promete que vai cuidar bem dela no futuro. Kang já estava se segurando, vendo os dois patipes com essas conversinhas. Sumin então pede um pouco de sopa para Kang, e Kang empurra sem dó na boca da Sumin, fazendo ela se engasgar. E Kang ainda pergunta ironicamente se a sopa estava boa. Kang aproveita e diz que vai chamar um táxi para Sumin, já que ela está muito bêbada. Sumin nega estar bêbada, mas Kang a puxa e a leva para fora, na força do ódio mesmo, e jogando a infeliz dentro do táxi. Sumin não entende nada, mas é mandado embora assim mesmo. E Kang ainda manda um tchauzinho debochado. O infeliz então pensa que estava se sentindo mal, pois era divertido ficar com Sumin, e Kang não tinha o mesmo carisma. Kang volta de novo e Park Min tem a coragem de chamar Sumin de fofa na frente dela, a cara dura mesmo. Eles decidem continuar bebendo e Kang, ao tirar os óculos, impressiona Park Min, que diz que ela é muito bonita sem óculos. Ele pergunta se ela não quer fazer uma operação ocular para resolver o problema. Ela responde que irá pensar, mas espera que o salário do trabalho aumente. Ela aproveita e pergunta se deveria comprar ações, surpreendendo ele. Ela continua dizendo que não sabe fazer isso e pergunta se ele podia ajudá-la. Ele responde que irão fazer isso juntos e continua a conversa. No fim, eles se despedem e ele a dá um beijo na testa, dizendo para ela dormir bem, a surpreendendo e a deixando meio corada. Mas ela o chama de sujo, mas claro, só pelo pensamento. Em casa ela desaba para descansar porque ninguém é de ferro. Ela começa a estudar sobre ações e compra algumas, e agradecendo a Park Min por servir pelo menos para isso.
Após tudo isso, Kang continua sua busca por mais informações sobre ações em uma livraria, mas ela percebe que não é nada fácil entender tantos termos técnicos. Tentando alcançar um livro mais alto, ela não consegue e, para sua surpresa, Ji-wook, seu chefe, aparece para ajudar. Ele pergunta se ela realmente está pensando em largar um emprego. Surpresa e um pouco sem jeito, Kang diz que não, e explica que estava apenas pesquisando sobre ações, e nervosa menciona que estava de saída. Então Ji-wook pergunta se ela vai se encontrar com Park Min. Ela responde que não, pelo menos não naquele dia, e pede para ele não contar que a viu ali. Ele pergunta por que deveria fazer isso, e Kang revela que mentiu para Park Min, dizendo que estava doente porque queria passar o fim de semana sozinha. Ji-wook então entende, mas quando Kang pergunta o que ele ia dizer antes, ele desiste e diz que não era nada, e assim se despede. Mas antes ele elogia os brincos que Kang está usando, comentando que combinam bem com ela, ao contrário dos que usava antes. E vale notar que os tais brincos eram justamente as que Sumin havia dado de presente para ela. Nisso ela o agradece e vai embora, mas se mostra meio desconfortável com tudo isso, e misteriosamente ele fica observando. Bom, no dia seguinte, ela chega mais cedo e dá de cara com o chefe de novo, que estava dormindo profundamente. Ela se aproxima e se surpreende que ele tem uma aparência melhor de perto, e era bonito mesmo sem óculos. Sei não, hein galera, mas eu já tô torcendo. Bom, ele acaba acordando e questiona a Kang do porquê chegou tão cedo, mas ela fala que era porque saiu cedo no outro dia, então o trabalho acabou acumulando. Ao ir para sua mesa, ela estranha o fato dele ter a chamado pelo nome normal, mas devia ser por senhorita Kang, já que estão no trabalho. Mas tem que dar um desconto pro cara, né? Normalmente quando a gente acaba de acordar, a gente acorda meio leso. Continuando, a Kang aproveita para comprar ações, seguindo as dicas de Park Min. Ji-wook vai até ela de novo e comenta que ela está realmente se esforçando e oferece uma bebida para ela. Ela, nervosa, diz que não precisava, mas acaba voltando atrás e decide aceitar com um grande sorriso, tentando fazer as coisas de maneira diferente da vida passada, pois normalmente ela ia recusar. Ji-wook, curiosamente meio irritado, pensa que ela deveria desistir de parar de trabalhar, deixando Kang completamente surpresa, sem entender o porquê de ter ficado meio assim irritado. Bom, mas ela continua e faz algumas compras de ações. Só no tempinho, uma duplinha chega, Park Min e Sumin, juntinhos. Sumin cumprimenta a Kang, mas ela é refutada, e Kang diz que no trabalho deve ser chamada de senhorita Kang. Sumin sem jeito se desculpa, mas Park Min questiona por que isso é necessário, já que elas são amigas. Mas Kang alerta Park Min que ele também deve tomar cuidado no trabalho. Park Min nota a bebida na mesa de Kang, um tipo que ela normalmente não consome, e pergunta sobre isso. Ela responde que foi o chefe que comprou para ela, e a conversa acabou por aí mesmo. Mas obviamente ele ficou com essa carinha aí meio estranhosa. Observando Park Min, Kang percebe que ele estava verificando ações, então ela se disfarça e dá uma olhadinha. Porém, fica surpresa ao ver que ele vendeu todas as ações de uma tal J-Pharma, o que a faz perceber que o futuro realmente pode mudar, já que parece que ele tinha ganhado muita grana justamente com essa ação aí que ele acabou de vender, pois ela foi uma das que acabaram gerando um grande valor para ele no futuro. Pelo menos foi o que aconteceu na vida passada. Ele havia investido na ação dessa farmacêutica e obteve um grande lucro. Bom pessoal, o manhwa começa a mostrar muita coisa sobre ações, valores e essas coisas. Eu não vou detalhar tanto isso, até porque eu não entendo nada, beleza? Continuando, isso começa a gerar grande ansiedade em Kang. Park Min, percebendo a atenção dela, pergunta o que está acontecendo. Disfarçando, ela responde que não é nada e aproveita para perguntar sobre as ações da farmácia. Ele explica que comprou, mas vendeu, pois boas notícias devem chegar no fim de semana. Ele menciona uma outra ação de uma empresa de tecnologia que deve explodir em breve, ressaltando que essa informação é um segredo entre eles dois agora. Kang percebe que isso não aconteceu na outra vida, indicando um presságio de um futuro diferente. No entanto, ela fica pensativa sobre estar roubando a sorte de outras pessoas, já que as pessoas ao redor também sofrerão mudanças. Logo depois, Kang chama Park Min para almoçar no intervalo do trabalho.
Assim, os três vão almoçar juntos e Sumi destaca que é a primeira vez que eles três fazem isso. Park pensa que não iria, mas como Kang pediu com um belo sorriso, ele não pôde negar. Embora ele tenha notado uma mudança em seu rosto, um jeito mais frio, Sumi então pergunta sobre a nova blusa de Kang. Falsamente diz que a blusa fica muito bem nela. Kang agradece, seguindo o fluxo da Falciane. No entanto, Sumi, com intenções maldosas, planeja jogar comida na roupa de Kang. Seguindo esse plano, Sumi pede uma sopa. Ao pegar a refeição, Sumi disfarça e dá uma olhadinha. E começa a se virar e, fingindo ser de uma forma não intencional, se joga para cima de Kang. Porém, para surpresa dela, Kang se desvia, fazendo a sopa ir toda em Park Min. Sumi fica toda sem jeito pedindo desculpas. Ele se controla para não ser rude, pois a camisa era de luxo, mas se segura porque para ele era Sumi, então ele tinha que ter paciência. Kang séria manda Sumi não pedir desculpa, mas sim ir buscar panos, deixando Sumi surpresa. Ela pergunta se realmente precisa ir, e Kanga fala que obviamente que sim, pois foi ela que sujou. Então Sumi vai furiosa. Ao voltar, ela se mantém e pergunta onde estava Park. Kang diz que ele tinha ido ao banheiro e que também iria ir para lavar as mãos. Chegando lá, alguém a chama de dentro de um dos banheiros. Kang vira surpresa e a moça, sem jeito, fala que precisava de ajuda. Kang pergunta se era absorvente e a moça confirma. Gentilmente, Kang ajuda. A moça fica toda feliz, aliviada e agradece muito. Isso me lembrou quando eu fiquei preso no banheiro da faculdade. Eu entrei em um dos banheirinhos, que nem esse mesmo, e eu não percebi que do lado de dentro não tinha tranca para abrir, estava sem a maçaneta. Continuando, a moça sai. Para a surpresa das duas, elas eram colegas de trabalho, porque aparentemente esse lugar não era dentro da empresa. Pelo menos foi o que eu entendi com isso. A moça se chama Yu Hyun. Desculpa se eu estiver pronunciando errado, pessoal, eu realmente não sei. E ela viria a ser amiga de Sumi. Bom, pelo menos foi o que aconteceu na vida passada. Ela fica animada ao ver que era Kang, falando que iria devolver esse favor, e que antes dela, alguém entrou no banheiro, mas não a ajudou. Elas comentam negativamente sobre a tal pessoa, que vocês já sabem. Elas ficam animadas e decidem ir almoçar juntas, e continuam fofocando sobre a pessoa que não a ajudou. Enquanto isso, Sumi conversa com Park Min, dizendo que ela é o tipo de pessoa que ajuda alguém necessitado, e que por isso sempre cuidou de Kang. E o iludido fala que quanto mais via ela, Sumi, mais achava ela uma boa pessoa. E Sumi pensa que é assim que vai compensar o erro de antes. Nesse momento, é mostrado quão raivosa ela ficou dentro do banheiro, e ainda resmungando contra Kang, dizendo que normalmente ela iria pegar os panos. Foi nesse instante que Yu Hyun chamou Sumi de dentro do banheiro, mas rudemente Sumi tacou o dane-se e ainda bateu a porta forte ao sair. Na cara de pau, Sumi diz pro Park que ajudou alguém no banheiro que estava com problemas e se sentiu muito orgulhosa por isso. Mas o que ela não esperava era que Kang voltaria para a mesa com outra pessoa. Era justamente a pessoa que Sumi disse ter supostamente ajudado. Sumi, e agora? Olha a carinha ao ver. Se bem que eu acho que a Sumi não viu quem estava dentro do banheiro, então ela nem sabe que é essa colega de trabalho. Sumi sem jeito fala com Hyun e Kang pergunta se elas já se conheciam. Sumi confirma, então elas se sentem e continuam a refeição enquanto conversam, com Sumi claramente incomodada com a presença de Hyun. Hyun ainda pergunta o que aconteceu com a camisa de Park Min. Ele responde que está tudo bem, pois era só uma camisa. Porém Kang não gosta nada, pois a camisa era um presente de coração que ela havia dado a ele, e ele falou como se não fosse nada. Sumi pergunta a Hyun de forma debochada como uma mulher consegue comer tanto assim. Hyun responde que seja homem ou mulher, você precisa se alimentar bem para fazer um bom trabalho. Kang percebe que Sumi estava provocando de propósito, mas Hyun se mostra sempre bem animada e revela que vende comida, como tofu e outras coisas. Sumi, com olhares de deboche, continua questionando. Kang fica em dúvida se acha Hyun uma pessoa muito amigável ou não. No fim, Park Min se despede e avisa que vai voltar primeiro pro trabalho. Kang diz a Hyun que vai comprar umas bebidas, na volta para elas duas. Hyun responde que ela é quem deveria convidar Kang, mas sorrindo Kang se nega, dizendo que como sua superiora no trabalho, ela é quem deve pagar.
Vendo a situação, Sumi se joga pra cima de Kang, toda animada, falando que queria cappuccino, que é um tipo de bebida, mas leva logo um sai pra lá de Kang, sendo completamente jogada de lado na conversa. Kang se despede de Rion e sai. Sumi ainda tenta falar um te vejo depois de longe, mas coitado. Depois que Kang sai, Sumi muda completamente e pergunta a Rion como ela se encontrou com Kang, pois nunca as viu conversarem antes na empresa. Rion explica que estava no banheiro e Kang a ajudou com suprimentos e roupas, e agora ela é sua heroína. Sumi então treme na base, ao perceber que a pessoa que ela ignorou no banheiro é justamente a Rion. Ela fica tensa se perguntando se Rion a reconheceu. Tentando manter a postura, Sumi fala que Kang realmente é sempre gentil, mas alerta a Rion para não confiar cegamente nela, pois a conhece há muito tempo. Sumi ainda tem a coragem de citar um ditado, abre aspas, a confiança cega você, fecha aspas. Ela diz que está avisando porque se preocupa com ela, Rion. Mas Rion responde para Sumi se preocupar só com ela mesma. E se ela, Sumi, é tão atenciosa assim, então por que ela não disse que não havia absorvente no banheiro? Daquela indiretaça, mostrando assim que reconheceu ela no banheiro. Sumi fica toda sem onde botar a cara. Ficou tão desorientada que não conseguiu nem falar mais nada. Rion vai embora, ironizando Sumi ainda. Sumi fica paralisada, pensando se Rion ouviu todas as suas mentiras, e se isso poderia virar fofoca e se espalhar. Nesse momento, um dos gerentes aparece e fala com ela. Sumi vê a oportunidade e, com seu jeito manipulador, elogia a gravata dele, já pensando em como se livrar de Rion primeiro. O gerente, todo animado, diz que agora vai usar essa gravata todos os dias e comenta que desde que Sumi chegou, tudo ficou mais divertido na empresa. Ele ainda solta que antes só havia 2 mulheres no escritório, mas uma já é mãe e a outra é feia. Olha só a lindeza que solta uma dessa. Continuando, ele diz a Sumi que no caso dela, ela é muito bonita. Sumi agradece e comenta que ele é o único gerente que gosta dela e que o dia estava sendo muito difícil para ela. O gerente prontamente pergunta qual é o problema, dizendo que iria ajudar. Sumi aproveita e joga uma trégua, dizendo que é apenas uma reclamação. Se aproximando do ouvido dele, diz que contará depois do trabalho. Enquanto isso, Kang estava de boas, refletindo que o futuro mudou novamente. Os Park Min vendeu as ações que lhe trouxeram sucesso na vida passada, e a sopa sujou Park Min e não ela. Isso só faz pensar que pode mudar a sorte das pessoas ao redor. Kang se pergunta se terá um mundo mais vantajoso, agora que sabe sobre o futuro. Confiante pensa que esta vida não será tirada dela. Ao voltar para sua mesa de trabalho, ninguém havia chegado ainda, mas ela se lembra do chefe e decide ir até ele. Novamente ele estava dormindo, e para retribuir a bebida, ela deixa uma para ele. Porém, alguém a segura com força pelo braço. Era Park Min, com olhares de raiva, mandando que ela o seguisse. Kang se assusta e manda ele soltá-la. Nesse momento, o chefe segura Park Min, fazendo-a soltar Kang, deixando Park Min e Kang sem reação. O chefe sério pergunta a Park Min o que ele estava fazendo. Park não consegue falar nada e o chefe pergunta novamente. Nitidamente irritado, Park responde que só precisa falar com Kang, mas o chefe sério diz que não importa se é horário de almoço, ele ainda está dentro da empresa, então assuntos pessoais devem ser tratados fora. Por fim, o chefe fala para Kang que irá tomar a bebida que ganhou dela, e assim sai. Kang fica surpresa e se pergunta se ele tentou ajudá-la. Pensa que ele nunca havia feito isso antes, mas ao se virar, ela vê Park Min olhando para ela, com raiva nos olhos, e sussurrando que irão conversar depois do trabalho. Kang começa a suar frio e se recorda de momentos da vida passada, onde ele furiosamente a agredia verbalmente, como vocês estão vendo aí. É revelado que ela tinha tentado se divorciar dele, mas infelizmente não conseguiu, mostrando que ela já vinha sofrendo muito, mesmo antes do câncer. Falando em câncer, ela até agora não foi atrás de verificar isso nela. Acho que já tá na hora, né? Isso traz gatilhos a Kang, que começa a tremer de medo. Mas então, a senhorita Yang aparece, perguntando se ela está ocupada, quebrando todo o nervosismo de Kang. Elas vão tomar um chá, e Yang, percebendo a atenção de Kang, pergunta o que aconteceu. Kang diz que é apenas atenção no trabalho. Sorridente, Yang comenta que Kang é ótima no trabalho e começa a falar sobre seu primeiro filho. Kang se lembra que a senhorita Yang escreveu uma carta de demissão pouco depois de voltar da licença maternidade. Então algo deve ter acontecido. Aproveitando a oportunidade, Kang pergunta como Yang tem estado esses dias. Yang responde que não é nada demais, mas que seu chefe está muito impaciente.
novamente e que ela não tem se sentido bem com o trabalho árduo desde que voltou da licença. Ela também encoraja a Kang a continuar se esforçando e a dizer quando tiver dificuldade, pois elas são colegas. Kang agradece e fica muito feliz por ter a senhorita Yang como colega. Ela se pergunta como há 10 anos atrás não percebeu isso. Depois disso, elas dão de cara com Hyun e continuam uma agradável conversa. Kang pensa que Park Min deve ter saído para fumar, e Hyun questiona sobre o bebê de Yang, que animada mostra a foto de sua neném. Yang comenta que fica triste em deixar uma coisa tão linda assim como uma babá, mas que é necessário trabalhar para dar o melhor para ela. Sumin e o chefe Kim observam tudo de longe, mas as três percebem a aproximação dos dois e se afastam discretamente. Sumin fica intrigada e incomodada, se perguntando sobre o que elas estavam conversando, pois fica com medo de que fosse sobre ela. Além disso, ela não gosta nada de ver Kang conversando e rindo com outras pessoas além dela. Ao fim do trabalho, Kang sai desconfiada, pois percebe que Park Min estava de olho nela. O chefe observa Kang ao sair. Kang então vai ao banheiro esperar o tempo passar e vê mensagem avisando que Park Min a esperaria na frente da empresa. Mas Kang pensa que já se passaram 20 minutos, então provavelmente ele já deve ter ido embora. Kang decide sair pensando que não tem mais medo e que não quer experimentar o destino horrível novamente. Ao sair, ela dá de cara com Ji-wook. Ele pergunta se ela está indo para casa. Ela, meio sem jeito, confirma e devolve a pergunta. Ji-wook responde que está a caminho da administração. Na frente do elevador, Kang começa a ficar nervosa, preocupada que Park Min ainda possa estar esperando por ela. Para surpresa, o chefe fala para ela. Quando eles dois saíssem da empresa, ele irá levá-la para a casa dela, caso ela não se importe, obviamente. Enquanto isso, Sumin enrolava o Sr. Kim, oferecendo bebida e tal. Ela comenta que acha que Hyun e a senhorita Yang não gostam dela, que tinha que ser forte pelos ralhos levados, e que não será surpresa se ela sair da empresa. O Sr. Kim na hora já diz que vai repreender a senhorita Yang, pois ele é o segundo no comando, depois de Ji-wook. Tecnicamente, Sumin agradece, falando que quer se dar bem com todos, mas que alguns ali eram maus. Ela pensa no quão fácil é resolver as coisas para ela, e agora era só esperar. Depois disso, já em casa, Kang recebe uma mensagem de Sumin. Infelizmente o manhwa não mostrou Ji-wook levando Kang para casa, infelizmente. Bom, seguindo, Kang percebe o quão fingida Sumin é, dando uma de sincerona na mensagem. Ela vê também várias chamadas perdidas de Park Min e pensa em mudar de número. Ele acaba ligando para ela e Kang atende. Ele pergunta onde estava ela e diz que iria até a casa dela para conversarem. Mas Kang responde para ele falar do telefone mesmo, pois está muito cansada. Ele questiona por que ela deu bebida para o chefe, dizendo que ela não é assim. Kang fala que apenas retribuiu a bebida que tinha ganhado dele antes. Ele também pergunta do porquê ela ficar desligando o telefone. Kang responde que estava incomodada, pois estava triste, e se despede dizendo que ia dormir. Park Min diz que entende, mas manda ela descansar bem, e por último fala que a ama. Ao desligar, Kang joga o celular no chão, com raiva. Ela fica pensativa no sofá, indignada com a falsidade, se perguntando se alguma vez ele foi sincero com ela. Ela também pensa que há 10 anos atrás estava cercada de boas pessoas, mas não percebeu isso. E nisso ela se assusta ao se lembrar de Yang, pois lembra que quando a senhorita Yang passou por maus momentos no trabalho, ela a ignorou. Nesse momento a cena corta para justamente a senhorita Yang chegando em casa, onde alegremente recebe sua nenê, um cara que não revela ainda se é o marido, filho ou algo assim. Bastante rebelde, pergunta por que ela chegou tão tarde, pois estava com fome. Yang pergunta por que em vez de ver TV, ele não fez alguma coisa. Ela pede para ele dar banho na neném, pois vai fazer a janta. Mas o cara fala que vai sair e que era para ela mesma fazer tudo sozinha, mesmo com a senhorita Yang estando completamente exausta. O cara ainda fala que estava difícil para ele, pois tem que cuidar da neném e enviar vários currículos todo dia. Mas Yang refuta, dizendo que o penteado da filha estava o mesmo que fez de manhã. O cara irritado reclama dela, fica repreendendo ele e rudemente vai embora, deixando a senhorita Yang e a neném sozinhas. Ela revela que logo quando engravidou, ele largou o trabalho. Agora ficava nessa de não ficar mais em casa. Ela também se mostra muito tensa com a perseguição do gerente Kim,
Ela continua a trabalhar mesmo de casa, ao mesmo tempo que cuida da filha, e acaba dormindo no processo, porém começa a escorrer sangue de seu nariz, mostrando o excesso de cansaço e pressão de tudo. No outro dia, o gerente Kim estava esculachando ela de novo, a tratando super mal, jogando os papéis e dizendo que o plano que ela trouxe só podia ser brincadeira. Entristecida, ela pergunta para ele apontar onde estava o erro, mas o cara não estava nem aí, apenas continuou gritando, dizendo que fazia tempo que ela estava na empresa e ainda não sabia nem fazer um plano direito. Ela junta o plano do chão, falando que ia arrumar, mas ele grita que era para ela refazer tudo desde o começo e entregar no outro dia de manhã. Kang, vendo tudo, pensa que é um absurdo isso, e esse gerente só fazia isso com a Young quando Ji-wook não estava. Além disso, Kang percebe Sumin que estava sorrindo da situação. Kang fica preocupada com a senhora Young e decide ir até ela depois. Apesar de estar muito mal, a senhorita Young se mostra bem animada para Kang, e Kang percebe que estava escorrendo sangue do nariz da senhorita Young. Ela continua e animadamente Kang fala que irá preparar um café e fica pensando se será bom ela intervir no futuro de outra pessoa, mas também pensa que não pode hesitar, pois já morreu e voltou. Kang então fala para Young não refazer o plano e pede para Young escutá-la cuidadosamente. Surpresa, Young pergunta por que Kang está sugerindo isso. Kang explica que é só trocar a fonte e o desenho, mantendo o conteúdo original, assim reenviar o plano. Ela acredita que o Sr. Kim nem sequer olhou o plano. Young fica um pouco nervosa, mas Kang pede para ela confiar. Caso se sinta desconfortável, ela mesma, Kang, vai reescrever o plano, mas ainda no nome dela, de Young. Surpresa, Young aceita e diz que se houver algum problema, dirá que enviou por engano. Impressionada, Young se pergunta se Kang sempre foi assim, e Kang também entrega um gravador para ela. Ela pede para Young gravar todos os insultos que o Sr. Kim faz com ela. Young fala que ouviu dizer que o Sr. Kim teve momentos difíceis na empresa, enquanto ela estava de licença, mas Kang desmente, explicando que ela teve que fazer metade do trabalho dele, enquanto o restante foi distribuído entre os colegas, e o Sr. Kim só ficava rejeitando os trabalhos, e Kang reforça para Young fingir não saber de nada e apenas gravar os insultos. As duas voltam e encontram Hyun sendo esculachada pelo Sr. Kim. Kang revela que Hyun pouco depois se mudou para outro departamento por causa do Sr. Kim, e que o Sr. Kim só se comporta assim quando Ji-wook não está. Kang decide que ela mesma se encarregará do Sr. Kim e que ele que será o próximo a ir embora. No dia seguinte, os insultos ao trabalho de Young continuavam, dia após dia, durante uma semana inteira. E no final da semana, o Sr. Kim diz que o plano está aceitável e manda ela tirar umas cópias para ele e entregar o original ao chefe. Ele avisa que não dará outra chance para ela, pois uma promoção interna está chegando, então ela precisa trabalhar bem. Nisso é confirmada a teoria de Kang, de que o gerente Kim realmente não estava olhando os planos, pois Young só estava mudando a fonte e o desenho, e ele nem sequer percebia. Young e Kang trocam olhares animados. Kang envia uma mensagem para Young dizendo que levará o plano ao chefe e manda Young distribuir as cópias para a equipe. Young fica confusa, pois ela tinha o original, mas confia em Kang. Kang então leva o plano ao chefe, que pede para ela preparar a reunião. Ele avisa que Hyun foi comprar o café. Pouco depois, Hyun chega. Ao ver, o Sr. Kim questiona quem comprou o café. Hyun, animada, diz que foi ela. E ele começa a reclamar por ela ter comprado o café e não outra coisa, e pergunta se ela usou o cartão corporativo. Ji-wook chega na hora e explica que ele deu o cartão a ela, deixando o Sr. Kim todo envergonhado. Ji-wook ainda esclarece que era seu cartão pessoal, e Kang e Sumin ficam surpresas, pois ninguém usava o cartão pessoal do chefe, deixando Sumin também visivelmente incomodada. A reunião começa e se trata do plano de Young. Ela começa a explicar sobre a embalagem e o plano de marketing, destacando que na página 3 há a lista de ingredientes e na página 5 um desenho preliminar da embalagem. Ji-wook então para e nota que o plano está incorreto, com o desenho na página 3 em vez dos ingredientes. E na hora o Sr. Kim começa a gritar com Young, culpando ela. Ele entrega o plano que ele estava na mão para o chefe, e Ji-wook pergunta a Young se aquele era o plano rejeitado. Young confirma e diz que a nova proposta tem os ingredientes na página 3. Ji-wook questiona Kim sobre por que o primeiro plano foi rejeitado. Kim diz que estava tudo errado e que Young provavelmente só pegou tudo da internet e acabou rejeitando várias vezes, até ela trazer um bom plano.
De forma séria, Ji-Wook joga o plano na mesa e pergunta por que ele rejeitou e depois aprovou, já que ambos os planos tinham o mesmo conteúdo e só os desenhos eram diferentes. Nervoso, Kim grita com Young, tentando jogar a culpa nela. Neste momento, Kang se levanta e fala que o primeiro plano foi feito por Young, mas o outro foi ela mesma que fez, pois a Young estava se sentindo mal e quis ajudá-la. E como o plano já era muito bom, ela apenas transcreveu e passou. Então o que Kim recebeu foi feito por ela, Kang. Ela admite que foi um erro entregar o primeiro plano junto. Kim, nervoso, diz que não havia erro no que Kang fez. Ji-Wook, sério, pergunta a Kim de quem ele ia culpar agora. Apavorado, Kim pede desculpas pelo erro, devido ao cansaço. Ji-Wook, irritado, pergunta se ele comete erros com frequência assim, e Kim, sem jeito, continua a pedir desculpas. Mas Ji-Wook fala para ele pedir desculpas só no outro dia. E ainda diz para ignorar a primeira aprovação, e era para levar os planos diretamente a ele agora. A reunião continua com a senhorita Young felizona, e Kim e Sumin ficam desconcertados por tudo ter dado errado para eles. Depois de ter terminado, Kang se sente aliviada por tudo ter dado certo e torce para que a senhorita Young não deixe o trabalho. Young manda uma mensagem agradecendo a Kang. No entanto, Kang também recebe uma mensagem de Sumin sobre uma tal promessa para o domingo. Kang se recorda desse momento e começa a suar frio, pois foi nessa ocasião que passou por um dos piores momentos que queria esquecer, o dia do evento. E é isso, galera, essa foi a primeira parte. Comente aí se gostou, para me trazer o restante. E sabemos que manhwas são bastante longos. Se puder, faz o triplex aí, se inscrever, like e comentário, para ajudar o canal e receber os novos vídeos. Agradeço muito e obrigado a todos que viram até o final. Um abração e até a próxima.